Olá, crianças! Hoje nós vamos ver no livro APS de português do terceiro ano as páginas 87 e a página 88, combinado? Vamos lá! Acentuação de palavras, né? A acentuação das oxítonas. Então, antes da gente começar aqui, vamos relembrar, né? Eu vou pegar só uma partezinha do videozinho. Vamos lá. As palavrinhas oxítonas são aquelas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica, ou seja, é a sílaba mais forte. Por exemplo, baú. O U é a sílaba mais forte e ela é a última sílaba da palavra. Feliz. Lis é a sílaba tônica. É aquela que pronunciamos com mais força. E guaraná. Guaraná. Na é a sílaba mais forte. E nós vimos aqui que em todas essas palavras, as sílabas mais fortes foram as últimas. Então, todas essas palavras são palavras oxítonas. As palavras oxítonas que possuem essas terminações: a ou as, ou es, o ou os, em ou ens, oi ou ois, el ou els e es ou eis, elas são acentuadas, ou seja, elas têm acento. Então, voltando, né, no nosso livro, então, recapitulando o que nós vimos anteriormente, né? Então, o videozinho falava das palavras oxítonas. O que são palavras oxítonas? É aquela que quando separamos em sílabas, a última sílaba é a sílaba mais forte, né? Então, vamos lá. Observe que a palavra você tem um acento gráfico, não é? Olha bem. Você. Ok? Última sílaba é a sílaba tônica, porque eu pronuncio ela com mais força, não é? Você, ela é a mais forte. Então, o C é a sílaba tônica dessa palavra. E ela é a última sílaba. Então, nós podemos falar que essa é uma palavra oxítona, certo? Você não tem o pavio curto. Lembra da historinha da Mônica? Que a Mônica falava que ela não tinha pavio curto, aí a menininha falou assim: você não tem um pavio curto, você não tem pavio nenhum, né? Em cima do você, temos aqui, ó, um acentinho. Esse acentinho, ele tem o nome de acento circunflexo, né? Então, esse acento é o acento circunflexo, que a gente fala o chapeuzinho do vovô, né? Mas o nome dele correto é circunflexo. Por que será que esse acento é utilizado? Por que será que o acento circunflexo é utilizado? Lembra
lá no videozinho o que algumas palavras, de acordo com algumas terminações, receberiam acento? Não se lembram? Então, vamos lá. Palavrinhas que terminadas em A, E, O, seguidas de S ou não, elas, né, sendo oxítonas, elas recebem acentos, né? Leiam estas palavras e façam um círculo na sílaba tônica de cada uma delas. Muito bem. Eu vou ajudar vocês a separarem as sílabas, ok? Ó, aqui eu tenho duas sílabas. Então, aqui, ó, separei a sílaba. Sofá. Urubu. Café. Vovó. Vovô. Você. Aqui. Sagu. Certo? Agora vamos pronunciar para ver qual destas sílabas é a mais forte. Eu falo caqui ou eu falo caqui? Eu falo sofá, eu falo sofá. Eu falo urubu ou eu falo urubu, ou eu falo urubu. Eu falo café ou eu falo café. Vovó ou eu falo vovó. Eu falo vovô ou eu falo vovô. Eu falo você ou eu falo você. Eu falo aqui ou eu falo aqui. Eu falo sagu, eu falo sagu, né? Uma dica a gente já pode ter. Normalmente, quando a sílaba já recebe um acento, seja circunflexo, seja o acento agudo, elas já são consideradas as sílabas tônicas, as sílabas fortes, né? Então, aqui de cara, eu vou localizar várias sílabas tônicas, certo? Agora, o que eu preciso definir? Aquela que não tem acento, né? Vamos falar caqui. Caqui. Qual é a mais forte? Urubu. Aqui. Sagu. Certo? Então, vocês vão circular as sílabas mais fortes. Tudo bem? Completem de acordo com a posição da sílaba tônica. Todas essas palavras são... Vocês vão observar as palavras. Lembrando que se for a última sílaba, as palavras são oxítona. Vamos pôr um ozinho. Se for a penúltima sílaba, as palavras são paroxítona. E se for a antepenúltima, as palavras são proparoxítona. Tá certo? Então, de acordo com as sílabas tônicas, né, que vocês vão ter que encontrar aqui a sílaba mais forte circulada,
essas palavras, elas são o quê? Né? E aí vocês vão escrever aqui, ó. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Observem que algumas palavras têm acento gráfico e outras não, né? Que foi o que eu falei. Qual regras poderíamos escrever observando as terminações dessas palavras que receberam um acento gráfico? A Pro falou lá no comecinho que o quê? Vamos observar aqui. As palavras, né, que têm acento gráfico, em qual letra elas têm acentos? Então, vamos lá. Tem no A, tem no E, tem no O, no E. Então, o que eu percebi aqui? E as palavras oxítonas terminado com essas letras, elas recebem o quê? Né? Então, aí vocês vão colocar aqui. Vejam que foram empregados dois tipos de acento. O acento circunflexo e o acento agudo, né? Que é o prisilinha da vovó. Falem em voz alta e respondam. Por que o acento gráfico mudou? Vovô, vovó, você, café. Vamos falar só o que tem circunflexo, ó. Vovô, você. O que aconteceu com o som que sai da minha boca? Ele ficou um som aberto ou um som fechado? Vamos ler só o que tem um acento agudo, ó. Vovó, café. O som ficou aberto ou fechado? Então, fiquem atentos a isso e registre aqui a sua percepção da diferença entre o acento circunflexo e o acento agudo. Um pouco mais sobre acentuação monossilábicos tônicos. O que é monossilábico? De monossílaba, né? Quando eu vim aqui, ó, e separei, eu tenho uma palavra dissílaba, ó, 2 sílabas. E eu tenho uma palavra aqui que é trissílaba. 1, 2, 3, trissílabas. Mas eu tenho de 2 sílabas e de 3 sílabas, né? O que é monossílaba? De 1 sílaba, por exemplo, pó. Por exemplo, pão. Eu não separo, não tem como separar, né? Mão é uma sílaba só. Então, são palavras monossílabas, né? Pá. Certo? Cujas sílabas sejam fortes, certo? Então, vamos lá. Releia os quadrinhos para responder as questões a seguir. Decididamente, você é um criminoso, Horácio. Então não sabe que precisamos, desde agora, evitar a poluição?
O que foi que eu fiz? Então, foi aqui, o nome dele era Peteleco, né? Eu acho que é isso, né? O que ele está olhando? Né? Olha a expressão dele, né? Está zangado, né? Meio irado, observando o talinho que o Horácio jogou. E o Horácio, né, com uma expressão assim, sem entender nada, né? E ele continuou, ó, chamando a atenção do Horácio, né? Que tem que se evitar a poluição, né? E o Horácio sem entender nada, né? Então vamos lá. Quantas sílabas têm as palavras destacadas? Quais são as palavras que estão destacadas aqui no livro? Bom, neste aqui... Ui! Eu não estou vendo palavras destacadas. Então, eu vou destacar para vocês, né? Esta daqui, ó. A palavra destacada. É... E a outra palavra destacada é esta daqui, ó. E. Certo? Só essas duas aí que estão destacadas. E quantas sílabas tem essas palavras? Ó, quantas sílabas tem as palavras destacadas? É e E. Uma, duas, três? Né? Você vai colocar aqui, ó. Em relação à quantidade de sílabas, como essas palavras são classificadas? Lembra? Uma sílaba, ela é o quê? Monossílabas. Aí vocês continuam escrevendo na frente, né? Monossílabas. Com duas sílabas, ela é o quê? Dissílabas. Com três sílabas, ela é trissílabas. Com quatro sílabas ou mais, ela é polissílabas, né? E aqui, ó, tem que continuar. Certo? Então, o E e o E, elas podem ser classificadas como monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Conversem e juntos escrevam uma resposta. Por que uma delas tem acento gráfico e a outra não? Né? Lá atrás, né? Quando uma palavra é chamada de tônica, né? Aí já tô dando uma dica. Quando uma palavra tem um acento agudo, ela apresenta o som o quê? Aberto ou fechado? Então, já dei duas dicas para serem anotadas. Então, bora escrever o que vocês acham. Conversem juntos aí, ó. Tá? Releia a frase, a fala do Horácio. E o que foi que eu fiz? Quantas sílabas tem todas as palavras desta frase? Todas as palavras. Ó, vamos lá? E, só tem uma, né? Aqui. O, uma sílaba. E, também não dá para separar. É uma. Foi, também não separa. Que, também não separa. E fiz, também não separa. Então, é uma palavra monossílaba, uma palavra monossílaba, uma palavra monossílaba,
uma palavra monossílaba, uma palavra monossílaba, uma palavra monossílaba. Ô, professora, mas o E é uma letra. O O é uma letra, não é uma palavra. Mas quando está dentro de uma frase, ele passa a ser considerado uma palavra, certo? E aí? Agora, então, quantas sílabas tem todas as palavras dessa frase? Né? Nós acabamos de verificar aqui. Cuidado com o que você vai fazer, tá? O que se observa nessas palavras quanto ao sinal de acentuação? O que você observa nessas palavras? Em relação à pontuação. Vamos lá, a essa palavra aqui. E. O. Opa, fiz torto. O. E. Foi. Que. E o fiz. Né? Não tô falando pontuação, gente. Eu tô falando acento, tá? O circunflexo ou o agudo. Tem alguma palavra aqui que está acentuada? Então, escreva sua observação aqui. Leiam as frases a seguir em voz alta e coloque o sinal de acentuação nos monossílabos destacados quando forem tônicos, isto é, pronunciados de maneira mais forte. Então, olha que engraçado. Eu tenho os mesmos monossílabos nas frases. Olha aqui, ó. Da, de, no, nos, do. Mas será que eles todos vão receber acento? Será que todos eles vão ser pronunciados com força? Vamos lá. Não dá para comer a casca da banana. Ó, não dá para comer a casca da banana. Qual dá foi forte? O primeiro ou o segundo? Ó, não dá para comer a casca da banana. O primeiro, muito bem. Mas o som dele foi aberto ou fechado? Aham! Porque acendo agudo, som aberto. Circunflexo, som fechado. Não dá aberto. Então, este recebe. Esse é uma palavra monossílaba, certo? Tônico. Esta é monossílaba, mas ela não é tônica, né? Ela é átona, né? E aqui também, vou ler para vocês. Dê uma olhada na montanha de cascas que você jogou fora. Meu computador queimou porque tinha um nó no fio. Nós vamos nos encontrar nos intervalos do filme. Ó, dá para ver nitidamente qual é que é tônico. Qual é a palavra monossílaba que é forte. Você não tem dó do menino? Tá? Então, vocês vão pôr o acento nos demais. Tudo bem? E a atividade de hoje era esta. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um beijinho da Pro. Tchau!